Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Canal rico faz review, canal pobre faz refil, traz peça velha. Consegui lá no leilão da Pens & Dolls uma peça que me faltava na coleção, na verdade meio por causa da jogatina, leilão lá das lives da Pens & Dolls, o pessoal dando lance, falei, vou dar um lance. Para minha surpresa acabei levando essa Era Venenosa da Iron Studios, lançada há um bom tempo já, 1:10, com a arte lá, baseada na arte do Ivan Reis. E aí, observando um pouco melhor a peça, resolvi fazer esse vídeo meio um passant, sem muito cuidado. Minha esposa está trabalhando aqui do lado, talvez escape um pouquinho o som, mas há uma situação que aflige, ou afligia, hoje talvez aflige menos, os colecionadores, que é a situação que ocorre não só com Iron, mas com muitos fabricantes, onde o fabricante anuncia a sua peça, mostra lá o protótipo nas feiras, as fotos trabalhadas, e quando o produto chega, enfim, você vai comprar, o produto é diferente do protótipo. Então, eu observando essa peça, que é uma peça, vamos falar assim, é uma fotografia do passado. Essa peça já foi lançada há algum tempo, a gente pode dizer que a empresa, tanto Iron como outras, evoluíram, mas hoje, em tempos de pré-venda, e todos os fabricantes agora querem fazer pré-venda, tanto aqui quanto lá fora, sempre fica aquela preocupação, fala assim, puxa, mas será que o que eu fiz a pré-venda é exatamente aquilo que vai ser entregue? Não pensem que isso ocorre só com estátuas, com articulados também, tá? Então, às vezes o fabricante apresenta aquelas fotos bonitas, trabalhadas, com fundo, às vezes fundo preto, fundo branco, etc. Mas mesmo com articulados, o produto final às vezes é pior ou às vezes até melhor. Então, tem casos aí que às vezes eu cito com os amigos até de produtos, especialmente na história dos articulados, que você pega em mãos e o produto final fica melhor do que aquele apresentado como protótipo. Primeiro, para a gente entender por que isso ocorre. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas por que isso ocorre? Porque geralmente o fabricante, seja Iron, Sideshow, XM, Twitterhead, seja qualquer uma dessas empresas, eles fazem um protótipo. Esse protótipo é pintado pelo artista ou pelos artistas titulares da empresa. Com todo cuidado, fazem 1, 2, 3 protótipos para rodar as feiras, etc. Então, aquilo ali é feito com grande esmero pelo artista titular, ou, de novo, por um dos artistas dentro da empresa. E, depois, quando isso é aprovado, a empresa manda lá para a fábrica, seja na China, Vietnã, seja lá onde for, manda todas as coordenadas para isso aqui ser produzido em série. Mas é pintado à mão. É pintado à mão. Mas é produzido em série. Então, não sei, às vezes uma tiragem de 300, 500, 1000, 2000 peças é feito numa tacada só. E quem faz a pintura na produção não é o mesmo artista que pintou 1, 2 ou 3 peças com todo aquele esmero e com aqueles predicados técnicos para apresentar um protótipo. Então, muitas vezes as pessoas se desapontam, talvez hoje em dia menos, isso acontecia com mais frequência no passado. Hoje ainda acontece, mas eu acho que com menos frequência, até porque os fabricantes têm tomado mais cuidado exatamente para não criar um dissabor, um desapontamento dos seus clientes, porque, de novo, nenhuma empresa quer entregar um produto ruim, nenhuma empresa quer deixar o seu cliente insatisfeito com aquilo no final. Mas, querendo ou não, existe uma comunicação, existe uma interlocução no meio entre a produção do protótipo e a produção final. Então, depois isso é feito em série por artistas lá, vamos dizer assim, só que faz isso de forma, vamos falar assim, numa linha praticamente de produção, e muito do que foi, às vezes, pensado, especialmente em relação à pintura, não se traduz no produto final. Então, quando o fabricante manda isso para a fábrica, eu entendo que ele manda uma série de coordenadas de tom, de cores, isso e aquilo, e lá na fábrica
quem está fazendo, ele não tem nem autonomia, ou às vezes nem conhece o personagem, a ponto de falar assim, puxa, mas o olho não é assim, o tom não é assim, falta uma cor ou falta... Ele vai seguir o projeto, vai seguir o plano. E às vezes, dependendo da conferência do produto final, lá na fábrica, algumas divergências, algumas coisas diferentes saem. Então, como eu disse, essa Era Venenosa saiu faz um tempo, é um personagem que eu não tinha na minha coleção, mas é uma versão, vamos falar assim, que eu gosto porque me lembra muito a Era Venenosa da Queda do Morcego. E para quem jogou velho, e você que é novo também, se você tiver um emulador, o Batman Animated Series do Super NES também lembra aquela fase da Era Venenosa que ela controla as plantas lá e tal. É um joguinho que hoje em dia, já faz um tempo que eu não jogo, mas que eu guardo com muito carinho. Joguei muito, especialmente demorei muito tempo para passar aquele labirinto do Charada, porque não sabia nada em inglês. Eu lembro... eu tenho que tomar cuidado para não ficar emocionado. Mas eu lembro do meu pai me explicando a tradução de maze, que é labirinto. E por isso que eu não conseguia passar daquela fase do Charada, porque eu lembro, tinha alguma coisa que eu não entendia e ele me traduziu. Eu lembro que essa palavra maze, de labirinto, foi ele que me ensinou, sei lá, quando eu tinha 15, 16 anos. Então, guardo com muito carinho e fiquei feliz da peça chegar. Então, antes da gente mostrar a peça, eu vou falar da caixa, mas não vou jogá-la ainda fora porque a gente ainda vai usá-la como referência. Então na frente aqui está a arte do Ivan Reis, uma arte conceitual. Não quer dizer também que a peça vai sair igual à arte. Muitas vezes, tem muitas peças que saem exatamente igual à arte, mas não é o caso. Até você pegar outras peças baseadas na arte do Ivan Reis pela Iron Studios, já são um pouco diferentes. Vou ser sincero que às vezes eu gosto e às vezes, para o meu gosto, não é... Eu acho que Ivan Reis traz um traço que funciona bem para os Lanternas Verdes, mas para os vilões falta um pouco de um negócio mais dark. Atrás aqui temos exatamente a peça, exatamente entre aspas, mas a foto do produto e para a gente ter uma noção de tamanho e de como é o produto dentro. Porém, e onde eu quero chegar? Essa foto que está aqui é uma foto trabalhada e é uma foto do protótipo que é diferente da peça final. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que eu achei interessante. Tem muita gente que fica bravo com isso. Em alguns casos, dependendo de se fosse uma outra situação, talvez eu ficasse bravo. Mas aqui, nesse momento, é mais para mostrar para vocês essas diferenças, o porquê isso ocorre. E, obviamente, a gente ficar aqui filosofando o que poderia ser diferente. Tem muita gente que acha isso chato, que não quer papo, quer leilão, quer review e tal. Mas esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, não está relacionado a tristeza, nada. Se é para fazer alguma coisa, como hobby, eu faço do jeito que eu gosto. Então, quando eu coloco aqui a Era Venenosa junto e comparo com a foto, a gente já de cara percebe uma grande diferença no rosto. Porque o rosto da foto, ele é um pouco mais, você vê que as bochechas são mais vermelhas, o rosto é mais arredondado, a pintura dos olhos é diferente, e assim como acontece... o rosto da peça final é mais esticado, o cabelo é mais alto, tem um topete mais... parece até um pouco mais parece até a Ariel, Ariel da Pequena Sereia. Então, de cara, já o rosto tem muita diferença, inclusive o tom de pele, etc. Aqui o tom do... como diria, o sovaco aqui, das axilas também o tom é diferente, o tom das mãos. Então, mesmo da pintura, é que aqui tem uma questão da foto ser trabalhada com reflexo, mas até a pintura das unhas é um pouco diferente. Então, a foto da caixa não é a foto do produto final, a foto é a foto do protótipo. De novo, de uma peça que foi lançada meses, anos atrás, mas que isso ainda ocorre e eu acho que as empresas tentam contornar isso, inclusive a Iron deve contornar isso de forma que hoje o produto final tem que ser o mais próximo possível, na minha opinião nunca vai ser igual, mas o mais próximo possível do protótipo. Então,
Em relação aos outros elementos aqui das plantas carnívoras e tal da árvore, aí sim, aí não tem muita diferença, talvez de brilho, mas de novo, a foto está trabalhada. Mas o mais diferente aqui, na minha opinião, é exatamente o rosto, o formato do rosto, a pintura do rosto. Me lembra um pouco a Batmoça que eu mostrei num vídeo recente, onde o protótipo parece, a Batmoça parece ser mais jovem do que a peça final, que alguns reclamaram. Eu não achei que a peça, eu achei que a peça ficou bem legal, mas ela realmente parece uma Batmoça um pouco mais velha. E depois eu estava vendo aqui o ângulo da posição do corpo e tal, é levemente diferente aqui de novo. A foto é uma mídia 2D. Aqui na peça parece que ela está um pouquinho inclinada para frente, mas de novo, aí já é uma outra história, já não dá para a gente comparar, porque na foto a gente não consegue ver a parte de trás, não é um arquivo 3D. Então, apesar da peça ser bonita, na minha opinião, e de novo, me remete a algo que eu gosto muito, de uma fase que eu gosto muito do Batman, vai ficar bacana aqui na mistura que eu tenho de Iron, McFarlane e outras coisas, existe essa diferença. Aí, reflito aqui, como evitar? Bom, primeiro, que na minha opinião, para todos os fabricantes, a foto do produto final deveria ser o que está na caixa e não do protótipo. Essa é uma coisa. Isso pode abrir margem para discussão, etc. E a outra, às vezes a gente comenta, puxa, mas por que o fabricante, Sideshow, Iron, XM, Prime One, seja lá quem for, já não mostra o produto final quando vai apresentar? Porque o produto final, na minha opinião, não existe ainda. Então, quando eles mostram o protótipo, ainda eles têm uma chance de fazer modificações, tem uma chance de sentir o público, se vai ter venda, até para pensar um pouco na tiragem. Então eles querem fazer a pré-venda. Então quando você faz a pré-venda, você faz a pré-venda antes da produção, exatamente para ter noção da produção, especialmente nos dias de hoje. Aliás, quem criou esse negócio da pré-venda? George Lucas, lá no final dos anos 70, com Star Wars, quando bateu na porta da Kennedy, falou assim, ó, quero fazer uns bonequinhos de um filme dessa história e tal. Eles venderam naquele Natal, que eu me lembro, uma das primeiras pré-vendas, ou talvez a primeira pré-venda desse nosso meio nerd aqui, e só foram entregar os produtos. As pessoas compraram o papelão para depois receber as figuras que não estavam prontas. Não. Olha só como o mundo dá voltas e a gente cai às vezes no mesmo problema, né? Tiradentes lá atrás estava brigando por causa de 20% de imposto que ia para a coroa portuguesa. Hoje a gente está falando aqui dos 92% quando compra no AliExpress. Então os problemas vão e voltam. Mas, divaguei demais, mas isso é para vocês terem uma noção do que ocorre. Então, eu acho que todos esses fabricantes, inclusive a Iron, que já devem estar trabalhando nessa toada, especialmente com esse negócio de pré-venda mais forte, é que o produto final, de novo, tem que ser o mais próximo do protótipo, porque senão as pessoas deixam de acreditar na pré-venda, não investem na pré-venda com medo, entre outros, né, de demorar, disso, aqui, mas de não receber exatamente aquele produto que lhes foi apresentado no protótipo. Então, no geral, eu acho que essas diferenças são interessantes e se eu, comparando esse protótipo aqui, a foto do protótipo com o produto final, a pintura do protótipo, ou o protótipo, a imagem do protótipo, ok, tem mais cores, é interessante, mas o formato do rosto, vamos falar assim, tirando a pintura, eu acho que é mais parecido com a versão da Era Venenosa que eu gosto. Então, preferência, ok, eu acho que se fosse exatamente essa peça, o produto final pintado pelo Guerra, Maurício e companhia, assim como os seus artistas titulares de outras empresas, talvez ficaria melhor, mas esses caras obviamente não podem. Uma coisa é você pintar, uma coisa é você pintar 1, 2, 3 peças, outra coisa é colocar isso na linha de produção. Quando você faz isso com um customizador, talvez seja mais fácil fazer alguma correção que você queira fazer, porque geralmente entendo que o artista, o customizador, ele vai lhe passando etapas por etapas, você tem a possibilidade de escolher como vai fazer a sua peça
que você está ali comprando, né? É algo exclusivo para você. E uma outra coisa é que quando você olha, até estava vendo esses dias uma live lá do Valdeir, com a turma dos artistas, uma coisa é a impressão não, uma coisa é o arquivo, a escultura 3D, com cores, tá? Você fala, nossa senhora, tá. A hora que você imprime, também tem uma série de problemas relacionados a tamanho, escalas e pintura e tonalidades. Então, eu acho que é isso. Vocês têm peças aí que vocês se desapontaram? Vocês têm peças aí que vocês tiveram uma surpresa positiva ou negativa quando chegou? Vocês lembram de casos aí de peças, não só da Iron ou de outros fabricantes, que chegaram diferentes do protótipo? Digam aí nos comentários e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Eu esqueci de uma coisa muito importante aqui nesse vídeo, pera aí. A caixa.